Boa noite a todos. Shalom Lekulam. Sejam muito bem-vindos. Beshem Yoshua HaMashiach. Isso em hebraico quer dizer em nome do Senhor Jesus. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos começar, então, o grupo familiar, onde nós vamos dar continuidade ao último exercício que eu dei para vocês, né? Para responder algumas perguntas. Espero que todos vocês tenham apreciado e tenham estudado um pouquinho. E nós vamos fazer isso juntos agora, para aquele que teve alguma dificuldade, ou mesmo para aquele que respondeu, ver se bateu as respostas. E os que não fizeram ainda, por favor, recomendo que vocês vão de novo assistir, é rápido. Vocês têm algumas perguntas que vocês devem responder, vocês vão ver que interessante a resposta disso, tá? Então, vamos começar. Respondendo as perguntas da parte 1. Jesus na criação. Vocês devem ter visto que eu fiz um estudo a respeito de Jesus na criação, algumas semanas atrás. Se vocês forem no YouTube da própria igreja, vocês vão encontrar esse estudo. Recomendo que vocês assistam, que ali vocês vão ver Jesus no primeiro versículo. Não. Na primeira palavra. Não. Em todos os momentos, Jesus esteve presente na criação. Então, como é que ele esteve presente? Eu acho que nós vamos falar bastante sobre tudo isso aqui, vocês vão ver que ele sempre esteve presente. Mas o que eu gostaria de rever com vocês, se você entendeu essa passagem de João 1, né, que fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Vocês entenderam? Vocês têm consciência do que está escrito aqui? No princípio, vocês pegarem, por exemplo, a primeira palavra da Bíblia, fala exatamente assim, ó, coloquei o mouse aqui para vocês verem. No princípio, criou Deus os céus e a terra, não é isso? No princípio, por acaso, está aqui de novo. Então, vamos lá. No princípio, era o verbo. O que quer dizer era o verbo? O verbo é palavra, não é isso? Todo mundo sabe que verbo é palavra. Mas o verbo, além de palavra, ele representa alguma coisa em movimento. É uma palavra com alguma ação, né? Então, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Estava com Deus ou era Deus? É tudo igual, porque são três, não é isso? Depois nós vamos ver isso com mais detalhes. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Afinal, de quem nós estamos falando? É dele, do verbo. Quem é o verbo? Nele estava a vida. Quem que disse, eu sou a vida? E a vida era a luz dos homens. Quem disse, eu sou a luz do mundo? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Claro, aquele que conhece mais um pouquinho, sabe que nós estamos falando aqui do Senhor Jesus. E lembrando de que, além disso tudo, eu quero colocar aqui Yehi Or. Tudo começa assim. Deus, a primeira fala de Deus, ele diz assim, Yehi Or. Yehi Or quer dizer haja luz. Haja luz. E aí veio essa luz. Se essa luz, vocês chegarem a uma conclusão, como eu cheguei, que era Jesus, Jesus estava aqui exatamente no princípio. Ele fez todas as coisas. Sem ele, nada poderia ter sido feito. Vamos continuar. Segunda pergunta que eu fiz lá para vocês foi: você saberia identificar o nome de Jesus no tetragrama? Eu vou dar para vocês rapidamente, mas existem estudos específicos sobre isso. O tetragrama é constituído de 4 letras: Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Veja que interessante. Yud, ele quer dizer Yihye. Rei, quer dizer Hayá. Vav é uma preposição, é E, né? E o Rei final quer dizer Rové.
E Ye quer dizer será. Hayá, em hebraico, quer dizer foi. E Rovê quer dizer sou. Ou seja, eu sou o que fui e serei. E aí, se você vai olhar na Bíblia, a palavra de Deus está escrito em Hebreus. Jesus Cristo está escrito. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que vocês acham que está escrito aqui no tetragrama? É isso. Esse é Jesus. Jesus é o próprio Deus. Se vocês forem analisar agora a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, que para todos os judeus, para o mundo inteiro, ela representa o nome de Deus, Elohim. Por isso que a palavra de Deus está escrita Elohim. Que começa com a letra Aleph. Se vocês olharem a letra Aleph, e como vocês sabem que não existem vogais, você pode tanto dizer Aleph como pode dizer Elef. Exatamente, se escreve da mesma maneira. Aleph e Elef nos lembra o quê? Ai, meu Deus, vocês conhecem, né? E se vocês pegarem a soma numérica da parte das letras, vocês vão ver que 80 mais 30 mais 1 é igual a 111. Então, um dia é igual a 1000 anos. Aleph, Elef. 80 mais 30 são 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isso está na palavra. Muito bem. Continuando. Depois vocês dão uma olhada de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida, conversa comigo. Eu não sei tudo, não, pelo amor de Deus. Por favor, tudo que eu falar, vocês conferem, perguntem, pesquisem, examinem as escrituras, como o próprio Jesus nos pediu. Muito bem. Tikkun. O que quer dizer tikkun? Quer dizer conserto. Nós vamos ver mais adiante o que quer exatamente ser tikkun. E a pergunta é lei ou graça que eu fiz para vocês também a graça anula a lei anula a graça, e assim por diante. As respostas nós vamos dar no final, nós vamos desenvolver sobre isso. Mas vai pensando um pouquinho sobre isso, tá? Muito bem. Sobre isso um pouquinho, trouxe para vocês um versículo que todo mundo conhece. Mateus diz o seguinte, não pensem que eu vim destruir a lei. Jesus dizendo, né? Ele reproduziu isso. Não vim destruir a lei nem os profetas. Não vim abolir, eu vim cumprir. Para os judeus, existem 10 mandamentos, mais 613 outros mandamentos. Isso aqui nós vamos falar com mais detalhe, porque acho que gostaria muito que vocês prestassem atenção quando eu for falar com vocês sobre isso. E Jesus, ele pegou tudo isso aí que vocês estão vendo aqui, 613, mais um, mais dois, 10 e tal, resumiu tudo em dois. Dois são as leis do amor que eu chamo. Primeiro, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, toda tua alma, todo o teu entendimento. E segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E veja que interessante que ele fala semelhante a este. O que você entende disso? Desse versículo? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo do pecado, mas debaixo da graça. Tem muita gente que fala assim, bom, eu não tenho nada a ver com a lei, mas isso é coisa de judeu. Presta atenção. Pensa um pouco, analisa um pouco, examina aquilo que você pode dizer, o que você pode entender sobre isso. Tem muita gente que fala hebraico, as leis, tudo isso aqui é coisa de judeu, não tem nada a ver com isso. Vocês vão ver que tem sim, tem muito, mas vamos continuar nessa linha. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, quer dizer, vocês não têm o castigo do pecado, porque a lei, ela trouxe a lei que combina com o pecado, combina com o castigo. Se você, todas as leis que vocês vão ver na Bíblia, elas são condicionais. Se é, se é, tudo tem um se. É assim que isso aqui Deus colocou para que a gente possa entender a obediência. Nós temos que obedecer a Deus.
É uma forma, vocês vão ver mais adiante. Tá bom. Quantos mandamentos existem no judaísmo? Eu disse para vocês, existem. Isso nós vamos falar um pouquinho mais agora, vamos ver. É, em hebraico, os 10 mandamentos, você pergunta para qualquer rabino, qualquer pessoa, vai falar, é Haseret Hadibrot. Haseret vem da palavra Esser quer dizer 10. Haseret Hadibrot quer dizer 10. Dibrot não é mesmo mandamento. Não existe a palavra mandamento. Preste atenção no que eu vou dizer. Não existe em nenhum lugar na Bíblia a palavra mandamento para esses 10 itens que Deus transmitiu ao povo no monte. Ele deu para o povo 10 falas, 10 preceitos, 10 conceitos, 10 maneiras de se conduzir na vida, e todas são falas. 10 falas. Aqui está o versículo, vocês podem ver depois com calma. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo em hebraico, vai daber, ledaber é falar, vai daber Elohim et kol hadevarim haele lemor. Tá? Podem verificar isso na Bíblia de vocês, está em Êxodo 20, versículo 1. Tá? Essas são as leis. Vocês entenderam até aí? Não? Vamos continuar. Sexta pergunta. Qual a diferença entre o Antigo e o Velho Testamento? Eu posso dizer para vocês, antecipar, o Antigo Testamento é uma etapa para chegar no Novo Testamento. Não entenderam, né? Vocês vão ver isso aqui melhor lá na frente. No Antigo Testamento, existe em grande parte, existe uma preparação para que a gente mereça e reconheça o Novo Testamento. Não, ainda não dá para entender. O Antigo Testamento, em outras palavras, ele resume tudo aquilo que foi profetizado. E o Novo Testamento vem confirmar aquilo que foi realizado. Deu para entender mais ou menos? Vamos continuar. Outra pergunta que fiz para vocês. Deus sempre cumpre suas promessas? Sempre. Tem chance de ele mudar de ideia? Não. Ele demora para atender? No tempo dele. Tudo é no tempo dele. Você sabe, né? O tempo dele chama Kairos. Existem 2 conceitos de tempo. O conceito nosso, que é do relógio, né? Do relógio. E tem o Kairos, que é o tempo de Deus, que não tem nada a ver com o nosso tempo. Por que ele demora tanto? Às vezes, o tempo dele. Ele não demora, nunca demora. Sempre é no tempo dele. Nós que ficamos ansiosos. O nome do tempo dele? Kairos, como disse a vocês. Qual a característica do tempo de Deus? É sempre a mesma. É ele que dá o tempo. Ele é o próprio tempo. Deu para entender? Vamos continuar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça. E quando aconteceria isso? Então, vamos lá. O que você entende desse versículo? O que você entende? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Que mulher que está sendo falada? Sem dúvida que é Maria. É a mãe de Jesus. Entre a tua semente e a sua semente. Entre que você trouxer essa serpente e a semente dela, da mulher, que é Jesus. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Jesus. E quando tudo isso aconteceria? Tempo de Deus. Agora eu pergunto para vocês, tudo isso tem a ver alguma coisa com lei e graça? Tem. Nós vamos ver mais adiante. Jesus cumpriu as leis? Claro que ele cumpriu as leis. Mais do que ninguém.
Agora eu pergunto, quais foram as leis que Jesus cumpriu? As leis do amor, aquilo que ele trouxe para nós como resumo de tudo aquilo que os judeus chamam de lei. Chamam de lei. Nós vamos falar melhor sobre isso. Chamam de lei. Isso daqui, por inimizade entre ti e a mulher, isso aqui é uma ação imediata de Deus, quando ele viu que o homem teria que pagar o seu pecado com a morte. E Deus não volta atrás. Se ele disse, vai acontecer. Mas ele traçou um plano de redenção para tentar recuperar o homem. Agora, preste atenção e tenta pensar junto comigo. Analisa e você analisa bastante, porque isso é o mais importante. O que quer dizer o fermento abundou no homem? Fermento. Pensou um pouquinho? O que quer dizer? Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se vanglorie. Vangloriar é se achar. Vangloriar, quem se vangloria de algo, acha que ele é alguma coisa, ele está repleto de fermento, gente. Aqui está dizendo, o fermento abundou no homem. O homem ficou muito cheio de si. Em Romanos fala, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Puxa vida, parece que é uma programação isso aqui, né? É uma programação, está em Romanos. Parece que tudo acontece por etapas. Você consegue ver? Tudo acontece por etapas. Agora, libertados do pecado. Quando que aconteceu libertados do pecado? Na graça. E quando é a graça? É um tempo da graça. Gente, eu vou dar para vocês uma introdução com as minhas palavras. Adão pecou. E tinha uma lei dizendo que se ele comesse daquela fruta, ele certamente morreria, não tinha? Deus falou. Deus não volta atrás. Vocês lembram aquele estudo que eu fiz para vocês do Aieka? Quando Deus fala para Adão, Aieka, foi traduzida na Bíblia como onde você está. Aieka também quer dizer onde você está, mas fala muito mais do que isso. Por isso que eu falei para vocês naquele estudo. Aieka quer dizer o que você fez, Adão? Por que você fez isso, Adão? Eu falei para você com muito sentimento. Deus estava triste com aquilo que teria que acontecer. Imediatamente ele traça um plano. Ele traça um plano. E diz o quê? E diz o quê? Porém, ele chama a serpente e diz para ela, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. É um plano, isso aqui de Deus, é um plano de redenção para que nós possamos voltar do lado de Deus. Deus nos quer de voltas. Apreciem essa ideia. Deus nos quer de volta. E para que tudo isso aconteça, ele nos deu, a primeira coisa que ele nos deu foi a lei. A lei que os judeus colocaram como lei, para que depois que a gente passasse por essas etapas, a gente pudesse chegar na graça. Tá certo? Deu para entender? Então, agora dá para entender melhor aqui. Agora, libertados do pecado, passou pela etapa da lei, e feitos servos de Deus, entenderam que Deus existe, tendes o vosso fruto para a santificação. E, por fim, a vida eterna é a que Jesus veio nos propor, veio nos oferecer. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a lei existe. E é uma passagem necessária para que a gente comece a entender, se entender e se arrependa. E aí, quando a gente chegar nesse ponto, a gente entra na graça. Vamos ver mais adiante. Vamos ver mais adiante. Porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Nossa. E pela obediência de um, Jesus, que pagou os nossos pecados e veio pagar tudo, que a única forma da gente se salvar era a morte. Ele veio pagar com a morte. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, também superabundou a graça. Podia haver o pecado que fosse, Jesus ia dar, superabundou a graça. Olha como Deus é maravilhoso, gente. Tudo isso aconteceu para salvar você, para me salvar, para salvar o homem, para recuperar o homem, para o homem voltar a morar com ele. Deu para entender? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok, mais ou menos, vamos tentar continuar um pouquinho. Como é que Deus costuma cumprir com suas promessas? Se vocês forem analisar muitas passagens, acho que quase todas, né? Primeiro ele ouve o clamor do povo, né? Então, estou me reportando a vários acontecimentos, mas vocês vão ver isso aqui. Vamos pegar o caso do Egito, né? E o povo ouviu o clamor do meu povo, vai lá, retira eles lá da escravidão, Moisés. Ele traça um plano para que tudo aconteça no seu tempo, o tempo de Deus. E nesse plano existe uma etapa. Essa etapa, gente, quero que vocês prestem muita atenção, porque parece que sempre acontece isso. Deus, primeiro, ele nos capacita. Primeiro, para que a gente possa partir para uma nova etapa, ele nos dá uma preparação. Ele nos coloca, ele nos faz viver um momento de preparação para que a gente seja mais capacitado, né? E que a gente possa seguir para frente e receber as bênçãos e de suas promessas no seu tempo, claro. Vamos pegar alguns exemplos. Deus promete a Abraão, não foi? Canaã, terra prometida. Terra que emana leite e mel. Ele entregou para ele? Não. Abraão não recebeu. Quem recebeu? O Josué. Mas ele sempre cumpre. Deus promete um salvador ao povo de Israel. Ele cria Moisés. Como? Olha o plano de Deus. Teve que nascer, teve que ser colocado na água, no berço, no cesto, porque ele tinha que morar na casa onde ele tinha que aprender aquilo que tinha que aprender, exatamente com o faraó. Todos os passos de Moisés aconteceram programadíssimos por Deus. Você não acha que aquilo foi por acaso? Não existe acaso para Deus. Tudo foi programado. Então, tudo que Deus faz é dentro da programação. O povo sai da escravidão para o monte, quanto tempo eles levam? Para eles chegarem até o monte, leva algumas horas. Levaram 40 dias. Eles vão em direção à terra prometida, Canaã. Quanto tempo? Por que tanto tempo? Por que 40 anos no deserto? José interpreta o sonho do faraó. Quando? Depois de tudo que aconteceu na vida dele. Tudo plano de Deus. E vocês vão ver, a Bíblia está repleta de exemplos. Mas o que sempre a gente vai ver é que sempre Deus nos prepara para a próxima etapa. Deus sempre nos prepara. Deus não vai nos entregar as tábuas da lei, como está escrito, né? Enquanto a gente não estiver pronto.
Eles passavam alguns dias se preparando no deserto para chegar lá para receber as tábuas, porque eles viviam de uma maneira completamente diferente. Viviam no meio do pecado, viviam no meio de deuses, e deuses e mais deuses. Eles tinham que se acostumar de que aquilo tudo não existe, que existe um Deus único. Para que isso acontecesse, eles foram sendo preparados por vários dias no deserto. E o que nós podemos aprender com tudo isso? Vocês já começaram a pegar algumas ideias, né? Então, hoje nós vamos entrar com detalhes que eu achei muito importantes. Fermentos. Como comecei a falar para vocês. Vamos ver fermentos. Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Deu para entender, né? A lei do pecado, tudo é condicional, tem a morte, mas Jesus não, tem a vida. O que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nosso caminho é esse. Desiste disso. Isso aqui é carne. Começa a viver para o Espírito. Começa a viver para o Espírito. Meu irmão, minha irmã, pensa sobre isso. Pensa de verdade. 1 Coríntios diz: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento. Fermento, a gente já falou isso na Páscoa. Fermento é aquilo que incha a massa, né? Enche. Então, qualquer coisa com fermento, ela fica. E nós também temos esse lado. Nós ficamos achando que somos. Basta a gente ter um pouquinho mais. E o inimigo ele nos dá essa oportunidade para que a gente possa. Ele quer que a gente se incha mesmo de fermento. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Quando você faz a massa, você coloca um pouquinho de fermento, toda a massa. Joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa, como de fato já são sem fermento. Vocês originalmente não têm fermento. Nós, não vocês, nós, eu também. Isso aqui vale para qualquer época, não é só na Páscoa, onde os judeus. Nós vamos falar sobre os judeus daqui a pouco. Todo mundo sabe que eu nasci judeu, né? Mas tá bom. 7 dias comereis pão ázimos, né? No primeiro dia vocês tirarão os fermentos da casa de vocês. Vou falar agora sobre isso. Os judeus, que eram na época, eles receberam a lei, eles chamaram de lei, receberam as falas, as 10 falas. E o fermento que já existia nele, a necessidade que eles tinham, e continuam tendo até hoje, de se exibir, de se mostrar, de mandar no povo, de segurar o povo à sua mercê, fez com que eles mudassem o nome da fala para a lei. Presta atenção. Eles mudaram o nome de fala para a lei e colocaram normas, regras, para que o judeu fosse cada vez mais preso a eles. Porque eles mandavam, o rabino mandava. Então, a palavra do rabino passou a ser muito mais forte, muito mais forte, muito mais forte. Por quê? Por tanto fermento que eles colocaram nas pessoas. Não entendeu? Vou repetir mais uma vez só. Os judeus, por interesse, desculpa se você é judeu, eu sou judeu também. Os judeus, por interesse, eles quiseram cercar o povo para que ele não saísse de perto deles.
Então, eles pegaram aquelas leis e transformaram, aquelas falas, desculpa, pegaram aquelas 10 falas iniciais de Deus e transformaram tudo aquilo em lei, onde eles colocaram castigo, você vai ser isso, se você não tiver isso. Então, você tem que me obedecer, o rabino falando. Tudo é para cercar o povo. Cercais, tirareis o fermento das vossas casas. Essa fala, eles pegaram esse fermento das vossas casas e começaram a limpar as casas de verdade, casas físicas. Quando essa casa representa o seu eu. Essa é a sua casa. Muito bem. Continuando. Hipocrisia na Bíblia. Essa hipocrisia também tem a ver com fermento. Vamos ver. Mateus, o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado, e todos que praticam o mal. O hipócrita não enxerga seus próprios problemas. Veja só, por que você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio hipócrita? Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do teu irmão. Hipocrisia contamina e cresce como fermento. Hipocrisia contamina e cresce como fermento. Lucas, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, onde é a hipocrisia. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Isso aqui está escrito, a palavra são de Deus. Pode olhar na tua Bíblia, está escrito bem assim. Gente, Deus tem um propósito nas nossas vidas, tem na minha, na sua, no mundo, em tudo. Deus tem um propósito para tudo. Então vamos ver, fazer um histórico pequeno. Plano de Deus, que a gente volte a viver do lado dele, e para isso Deus está nos preparando, nos capacitando. Dá para entender? Dessa árvore não comerá, porque certamente morrerá. Ele disse. Jesus veio morrer em nosso lugar. Só depende de nós aceitarmos e nos arrependermos e mudarmos de vida. Portanto, nós estamos aqui para nos consertarmos. Por isso que chama-se tikkun. Eu falei para vocês lá em cima, né? Tikkun, a palavra tikkun vem de conserto. Os judeus, muita coisa eles consideram consertar, mas isso aí não. Tudo que acontece na vida do homem é para ele se consertar. Tudo que acontece na tua vida é para que você se conserte. Tikkun. E todos nós juntos, nós estamos aqui para consertar o mundo. Chama-se Tikkun Olam. Olam é mundo. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas, que a gente se conserte, que a gente mude e que a gente aceite Jesus e reine na vida eterna do lado dele. Porque ele sabe que de outra maneira, gente, meu irmão, minha irmã, presta atenção, ele sabe que se não for desse jeito, o único destino que sobrou foi a morte. Certo? Está claro para vocês? Muito bem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mais referências? Guardai-vos de fazer a vossa esmola, até esmola, para ser vistos de Jesus, quando ele veio, ele falou, porque esse era o comportamento dos judeus. Tudo que eles faziam era para se mostrar, assim que eles aprenderam, e assim que foi colocado neles. Tudo isso é fermento. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Quando der tua esmola seja em secreto. Não fica fazendo propaganda. Quando você orar, não seja como os hipócritas, que ficam gritando, gritando, gritando. Não useis de vãs
repetições, como os gentios. Você fica falando, falando, para você aparecer. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Gente, está em Mateus 23, 5. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos... Não faça nada para você ser visto por ninguém, meu irmão. Queira ser visto só por Ele, só por Jesus, só por Deus. Tá? Muito bem. Deus nos molda, Deus sempre nos capacita. Recebendo os 10 mandamentos do Monte Sinai, 50 dias entre uma data e outra. Sabe por quê? Porque tínhamos que estar preparados para isso. Quanto tempo para o povo? 40. Olha, impressionante, né? Qual a distância entre o Egito e Canaã? Sabe qual é? Hoje, se você olhar no mapa, são 700 a 800 quilômetros. Quanto tempo entre a lei e a graça? A lei, como disse vocês até agora, é uma etapa anterior à graça. A lei é uma etapa necessária e anterior à graça. Se hoje nós merecemos a graça, se hoje nós sabemos que Jesus veio para nos propor a graça, para nos oferecer a graça, é porque nós já passamos pela etapa da lei. A lei é uma etapa, de novo, a lei é uma etapa para que a gente chegue a merecer a graça. Olha os sinais dos tempos. Olha como Jesus está perto, gente. Nós já passamos a etapa da lei. Nós já estamos na etapa da graça. Só está dependendo de nós aceitarmos. Nós estamos aqui para viver e está tudo dizendo que nós vamos fazer. Isso aqui tudo está acontecendo como no tempo de Noé. Aconteceu o que no tempo de Noé? 100 anos falando para a população, entra, você vai ter... É, ninguém quis ouvir, ninguém quis saber, o povo não quis entender. Acabou a etapa, entrou, abre a porta, entra. Entrou, na hora que entrou, todo mundo, os animais e a família de Noé, fechou a porta. E a porta não abriu mais. E os que ficaram fora, vocês já conhecem a história. Então, a lei é uma etapa anterior à graça. E o tempo de Deus é esse. Deu para entender, gente? Nós estamos muito perto. Jesus está muito perto. Jesus está muito perto. Por que os judeus não aceitam Jesus? O que vocês acham? Depois de tudo que eu contei para vocês, o que vocês acham? Jesus veio para os judeus, não é? Aliás, até tem um versículo que fala: veio para os dele, para o seu povo, mas eles não aceitaram. Estava escrito. Agora imagine você no lado do rabino, dos rabinos, dos sacerdotes hebraicos, dos judeus. Eles fizeram tudo isso para segurar o povo. Quando chega alguém oferecer para eles a graça, ou seja, não tem mais lei, não tem mais castigo, como é que eles se sentem? Ixi, vou perder completamente meu domínio. Não é assim? Vou perder meu domínio. Que domínio é esse? Mas é assim que eles se sentem. Por isso que eles nem reconhecem a possibilidade de um jeito. A minha mãe, desculpe colocar alguma coisa da família, ela foi educada para que não pudesse ter uma cruz em casa. Se tivesse uma cruz em casa, seria um pecado, chamaria o rabino para fazer uma bênção geral na casa. Não pode haver nada que seja uma cruz. E lembra Jesus. Por que eles não reconhecem, nem reconhecem o Novo Testamento? Eles vão a Israel, ninguém estuda o Novo Testamento. Vai ser muito difícil encontrar até uma Bíblia do Novo Testamento em hebraico. Existe, mas é difícil. É por isso, gente. Deus está nos preparando, gente, para recebermos a graça oferecida pelo Senhor Jesus. Não esqueçam disso. Quantas vezes aconteceu na tua vida? Quantas vezes aconteceu na vida de cada um de nós? Qualquer coisa que acontece assim se fala,
e coisa assim ruim aconteceu. Você queria uma coisa, aconteceu completamente contrário. Mas passou um tempo, você entendeu por que Deus fez você passar por aquilo. E aí você olha para cima e fala, puxa, meu Deus, obrigado, Senhor, eu não estava entendendo que o Senhor fez isso aí para mim. Agora eu sei que o Senhor fez tudo para o meu bem. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Aí, aconteceu com você isso? Tenho certeza que sim. Uma vez, não muitas. Só os muito orgulhosos, eles desprezam essa possibilidade, porque eles se acham. Quanto mais fermento, menos possibilidade tem dele até reconhecer uma atitude de Deus tão maravilhosa. Tá bom, gente? Deu para entender, mais ou menos? Nós vamos continuar esse assunto, não sei como que nós vamos fazer, nós vamos pegar talvez etapas, mas espero que vocês tenham apreciado e que isso sirva para a vida de vocês, para a vida dos seus familiares, para a vida de todo mundo que você possa ajudar. Tá bom? Então, era isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Em nome de Jesus, feche seus olhos, por favor. Fique nesse clima. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Shalom, shalom ubracha, em nome do Senhor Jesus. Beshem Yoshua HaMashiach. Amém e amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Espero que eu tenha cumprido com todos os seus preceitos, Senhor. Obrigado, Senhor. Se eu fiz alguma coisa errada, me corrija. Eu corrijo, eu faço de novo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por cuidar de todos da igreja. Obrigado por tomar conta do pastor João, do pastor Suzy, de todos os pastores, todos os membros. Amém. Minha família. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.